Vamos estudar o livro Senhor que eu possa ver, de Carlos Bacelli, orientado pelo Espírito Irmão José. Antes de iniciarmos os estudos, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Obrigado. Vamos estudar o capítulo 3, Desperdício de Forças. Na questão 680, no Livro dos Espíritos, há essa questão. Não há homens que estão impossibilitados de trabalhar, seja no que for, e cuja existência é inútil? Deus é justo. Ele não condena senão aquele cuja existência for voluntariamente inútil, porque esse vive na dependência do trabalho alheio. Ele quer que cada um se torne útil na proporção de suas faculdades. Inegavelmente, são muitos os que sobre a terra já se esforçam nas atividades do bem, doando de si na construção do futuro melhor para toda a humanidade. Todavia, mesmo entre aqueles que já se dedicam às boas obras, conscientes do dever que lhes cabe cumprir, nos deparamos com os que ainda não conseguiram canalizar todos os recursos disponíveis a serviço do ideal que abraçam. Então, sem dúvida, existem muitos que trabalham se esforçando na atividade do bem, destinando grande parte de sua capacidade, do seu talento, do seu tempo, na construção do futuro melhor para toda a humanidade. Certamente, nós não estamos falando não apenas no trabalho profissional, para o ganho do sustento ou na fabricação, produção de alguma coisa, mas estamos aqui nos referindo ao trabalho devotado ao bem do ponto de vista espiritual, na caridade, nas obras de benefício ao próximo, nas obras de fazer o bem às pessoas de forma que não obtenha remuneração. São os trabalhos dedicados intensivamente para a felicidade do próximo. Porque não apenas com a parte material se constrói um futuro melhor para a humanidade. É preciso que tanto o lado espiritual quanto o material, inteligência, tecnologia, profissionalismo, conhecimentos, a parte espiritual e toda essa parte material necessitam andar juntos. Porque desenvolvendo-se somente a parte material, da inteligência, do conhecimento, das habilidades, corre-se o risco de descambar para o lado do materialismo, o que leva a grandes perigos para todos. Distanciado das coisas espirituais de Deus, não tenha dúvida que a humanidade passa a correr grande perigo de destruição. Por isso, muitos dos que sobre a terra se esforçam nas atividades do bem. Notamos, por exemplo, o grande exemplo dado pelo Senhor Jesus, Chico Xavier, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, São Francisco de Assis, os apóstolos do Senhor Jesus, não é? Nas épocas mais recentes, temos o caso de Divaldo Franco, que desde o seu início na carreira mediúnica, ele incansavelmente até os dias atuais ainda continua trabalhando intensivamente. Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, que realmente trabalhou intensivamente para o bem da humanidade. Mesmo entre aqueles que já se dedicam às boas obras, conscientes do dever que lhes cabe cumprir,
nos deparamos com os que ainda não conseguiram canalizar todos os recursos disponíveis a serviço do ideal que abraçam. Por certo que devem existir pessoas que pensam em realizar boas obras, devotando tempo, habilidade, a capacidade e os conhecimentos, porém, não conseguem canalizar todos os recursos disponíveis a serviço do ideal. Seja porque falta-lhes ânimo, coragem, dedicação, ou provável também que alguns membros familiares conhecidos limitam a sua capacidade e o seu tempo, exigindo-lhes a presença ou reclamando da ausência. Assim é que, efetivamente, grande parcela dos trabalhadores de boa vontade deixa de aproveitar de maneira integral as múltiplas oportunidades de ascensão que a presente reencarnação lhes faculta. Então, grande parcela dos trabalhadores de boa vontade deixa de aproveitar, não é, as múltiplas oportunidades que Deus proporciona. É incontável o número de pessoas que, embora tenham possibilidade de trabalhar devotadamente ao bem, deixam de fazer essa caridade, esse trabalho devotado ao bem, justamente porque se devotam a outras atividades menos intensivas ou aproveitáveis. Quantos são os que, embora muito realizem em seu campo de ação espiritual, poderiam realizar mais e melhor, caso não desperdiçassem tantas energias com ocupações de só menos importância, ou não procurassem desfrutar com tanto empenho dos prazeres efêmeros com que a existência no corpo lhes acena? Então você veja que muitas pessoas, desde jovem, trabalham e trabalharam intensivamente na produção de sua carreira, do seu profissionalismo, de seus trabalhos empresariais. Como exemplo, Henry Ford, não é? Até os 16 anos ele trabalhou na fazenda do pai. Dos 16 anos em diante, ele se muda para a grande cidade chamada Detroit e trabalha numa oficina mecânica. Então, de 1863 até 1888, ele num determinado tempo, ele trabalha na empresa de Thomas Edison, né? Depois, em 1888, ele decide fundar a própria empresa na fabricação de motores para autos e se torna o maior fabricante de veículos do mundo, né? Em 1925, ele contava com 200 mil funcionários. É um número gigantesco de trabalhadores. E naquela oportunidade, ele fabricava 6 mil automóveis por dia. Por isso, na presente existência, é preciso aproveitar bem a oportunidade para que possamos evoluir em todos os sentidos. Grande parcela dos trabalhadores de boa vontade deixa de aproveitar de maneira integral as múltiplas oportunidades de ascensão que a presente reencarnação lhes faculta. Veja como é difícil o nascimento aqui na Terra. No mundo espiritual constam alguns bilhões de espíritos aguardando a oportunidade de nascimento na Terra. Na verdade, não existem vagas suficientes. Existem muitos bilhões. Por isso, a Escola Terra é um local de aprimoramento espiritual,
para melhorarmos as qualidades de Deus e, com isso, contribuirmos para o bem do maior número de pessoas na humanidade, restaurando a paz, a harmonia, a ordem, o progresso em todos os sentidos. Por isso, precisamos aproveitar bem todos os momentos que temos na vida. A nossa passagem aqui na Terra é muito curta e muito rápida. Necessitamos ampliar os conhecimentos, reforçando a nossa inteligência, estudando sempre, buscando melhorar de várias maneiras as habilidades e os conhecimentos, sobretudo estudando o Evangelho do Senhor Jesus, para compreender melhor a vida espiritual que temos aqui na Terra. Necessitamos, portanto, aproveitar bem essa presente oportunidade oferecida pela reencarnação. Então, muitas coisas nós podemos fazer se não desperdiçássemos tantas energias com outros itens menos importantes. Veja que a nossa passagem na Terra é muito rápida. Os tempos passam sem demora. Veja que, embora estejamos numa quarentena de isolamento, o tempo não fica parado. Estamos praticamente no meados do mês de junho, né? Ou seja, o primeiro semestre praticamente está se consumindo. Por isso, precisamos aproveitar todos os momentos, não se deixando ficar com opressão, nem ficar depressivo, nem alimentar a ansiedade. Nesses tempos de provável isolamento, aproveite para estudar, para melhorar o raciocínio, para fazer uma reciclagem nos conhecimentos, nas habilidades. Pense um pouquinho sobre as coisas de Deus, faça meditação, faça oração, leia bons livros instrutivos, leia artigos que ampliem o conhecimento das coisas de maneira geral. Abençoe as pessoas, pense no bem do próximo. Né? Sem qualquer pretensão de censura em nossas palavras, algumas situações que podem funcionar como fortes indutores à exaustão física e psíquica, ocasionando grave prejuízo às reservas de forças concentradas da alma. Então, algumas atividades que provavelmente absorvem o tempo de grande preocupação para a alma, consumindo energia e todas essas coisas que praticamente não contribuem satisfatoriamente para a grande evolução esperada para a alma aqui na Terra. Diz aqui repouso com finalidade de restauração do desgaste natural das possibilidades orgânicas, quando se prolonga além do estritamente necessário. Ou seja, quando você repousar das fadigas dos trabalhos do dia, durma o suficiente ou descanse o suficiente, porque o tempo ele passa. Então, se você repousa mais do que suficiente, você na verdade está perdendo o seu tempo e desperdiçando as suas forças. O tempo de diálogo descontraído no cotidiano que termina por converter em hábito de conversação inútil e vazia ao longo de dias e semanas inteiras. Então veja que pequeninas conversas inúteis, inaproveitáveis, ou hábitos de conversar sobre a vida alheia ou das situações negativas, acaba consumindo um grande tempo ao longo dos anos, não é?
Então, se tem tempo para ficar nessa conversa inútil e inaproveitável, por que não aproveita melhor a oportunidade de estudar, de pensar, de meditar, de fazer planos, estudar as coisas espirituais de Deus, desenvolver novos métodos de trabalho, coisas assim. Porque o tempo, ele não espera, ele vai passando e vai consumindo todos os seus momentos disponíveis. Portanto, o prazer que se permite cultivar, seja ingerindo simples prato de alimentação condimentada em excesso ou sorvendo um copo de bebida de teor etílico, que pode descambar para o vício de consequências imprevisíveis, aprisionando o espírito às sensações grosseiras do corpo material. Então, o excesso de alimentação também acaba consumindo suas forças, desperdiçando suas forças. Portanto, alimente-se adequadamente, mas não se aventure a experimentar bebidas alcoólicas, porque acabam sedimentando em sua alma um determinado vício, aprisionando o espírito às consequências muito desagradáveis no campo material. Não é? Quantas pessoas hoje estão presas a vícios assim bastante condenáveis, que, embora conscientes da situação desagradável, não conseguem sair nem abandonar. Vício do álcool, dependências das drogas, dependência de determinados vícios, que acabam consumindo grande tempo e também desperdiçando as forças. Os relacionamentos afetivos muito intensos e conflituosos, tendentes à paixão exacerbada, que reclamam prioridade emocional e psicológica de quanto neles se acham envolvidos. Então, dentro de uma familiaridade normal, é bastante assim proveitoso no convívio entre os membros da família. Porém, um determinado relacionamento afetivo muito intenso, conflituoso, de paixão exacerbada, acaba consumindo grandes energias, desperdiçando as forças e também um bom tempo, não é? Por exemplo, pessoas que têm filiais, um homem que tenha filiais, ou seja, que vive com as amantes ou desperdiçando suas forças em situações afetivas, em paixões exacerbadas, consumindo grandes energias e desperdiçando o tempo. Então, como o fator tempo é importante na conquista dos seus objetivos, é importante que você leve em conta a rápida transformação do tempo e o período muito pequeno de existência na Terra. Por exemplo, no ano de 2019, ou seja, no ano passado, 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Química foram os inventores da bateria de celular. Essa bateria que nós temos, que é a bateria recarregável, leve, de lítio. Né? Então, veja, eles trabalharam intensivamente nas pesquisas, nas experiências e acabaram produzindo um instrumento extremamente útil para a humanidade, porque, veja, que essa maquininha chamada celular, esse equipamento celular, encontra-se na mão de quase todas as pessoas da humanidade.
E cada celular carrega uma bateria recarregável. Por enquanto, até o momento, extremamente útil, que 3 cientistas, já com idade bastante avançada, conseguiram desenvolver. Foi em 1985, quando eles desenvolveram essa bateria de lítio, né? 3 cientistas, um com 97 anos, outro com 77 e outro com 71 anos. Um de origem do Japão, professor universitário e cientista, e 2 americanos, igualmente professores universitários. Então, eles não desperdiçaram o tempo, utilizaram intensivamente as habilidades que possuíam na pesquisa e descoberta, colocando em atividade comercial em 1985. Creio que tem sido uma descoberta extremamente útil e bem utilizada pela humanidade. As lutas e provas naturais do caminho que de maneira inadvertida se costuma dramatizar, estacionando na queixa e investindo-se no papel de vítima inocente dos acontecimentos. Então, as lutas e provas naturais. Por exemplo, a falta de emprego é uma situação que se encontra em pauta no momento atual. Além da situação anterior à pandemia, depois, no decorrer dessa pandemia, veja quantas pessoas encontram-se hoje à procura de emprego. Porém, isso constitui a luta e prova natural do caminho. Então, é preciso manifestar dentro de si uma fé, esperança, uma situação invejável de que, sendo capaz, vai conseguir uma boa colocação. Pela notícia de hoje, aproximadamente 26 milhões estão desempregados. É um número, assim, bastante alarmante na comunidade brasileira, da economia brasileira, não é? Porém, na retomada das atividades com o desenvolvimento econômico, creio que, dependendo da condição mental de cada pessoa, o emprego satisfatório será encontrado. Então, o mundo projeta o conteúdo mental. Portanto, vá alimentando todo dia a certeza de que vai estar sendo bem empregado, com boa remuneração, no local agradável de se trabalhar, com boas perspectivas. É preciso alimentar na alma essa convicção todos os dias. Ficar deprimido, ansioso, chateado, preocupado, sem esperança, achando que não tem mais nada que fazer, que tudo não está caminhando bem, isso é um derrotista. Não é? Essa é uma pessoa fracassada. Toda pessoa que deseja progredir, melhorar-se, mesmo numa situação, como diz aqui, é uma luta e prova natural. Não ficando dramatizando, nem se estacionando na queixa, no papel de vítima inocente dos acontecimentos. Não existem inocentes em lugar nenhum. Tudo é manifestação concreta do pensamento e merecimento de cada um. Jesus nos ensinou a cada um segundo suas obras. Portanto, nada acontece à revelia das pessoas. Claro que pode parecer um acontecimento
indesejável. No entanto, tudo é manifestação concreta do que consta dentro da alma. O que estiver dentro da alma, ele atrai para si como circunstância, fato ou acontecimento. Portanto, não existe nenhuma vítima inocente de um acontecimento. A demasiada importância que se confere às críticas e calúnias, delas se valendo como pretexto para cruzar os braços, em definitivo, como se pretende fugindo à responsabilidade de servir. Então, as críticas, calúnias e outros itens inoportunos também correspondem a situações concretas do que já temos dentro da nossa alma. E os outros se manifestam como espelhos que demonstram todo o conteúdo que precisamos saber e, constatando ou defrontando-se com as críticas, com as calúnias, vamos descobrir que ainda precisamos purificar alguns conteúdos dentro da nossa alma. Imaginemos por momentos se Jesus, o Divino Mestre, ao se enredar pelas acusações de que se via alvo constante por parte dos doutores da lei, tomasse a decisão de apenas concentrar esforço no sentido de respondê-las à altura, olvidando ao contestá-las a semeadura de amor que lhe competia efetuar no coração de todas as criaturas. Portanto, quando você for caluniado, criticado ou contrariado, pense com muito sentimento de amor e gratidão e transforme a sua ação devotada ao bem, pensando em coisas boas. Não fique se martirizando com essas situações negativas. Tudo é passageiro. Não fique dando atenção demasiada a essa situação. Porém, procure melhorar-se gradativamente em todos os aspectos. Não nos sintamos, pois, satisfeitos com o que já nos esteja sendo possível realizar em matéria de trabalho construtivo, como quem se contenta com a vitória que possa alcançar sobre si mesmo pela metade. Veja que muita gente devota-se intensivamente aos estudos na obtenção de um título, de um diploma. Depois, acabam se empenhando muito na concretização do ideal, notadamente no aspecto profissional, e acaba deixando o estudo de lado. Muitos anos permanece já satisfeito e distante dos livros, de estudos e essas coisas. Porém, o estudo é uma situação contínua que deve se manter sempre em pauta na vida. Não nos esqueçamos de que meio trecho de caminho percorrido não nos isenta do esforço de percorrer o trecho que ainda nos falta, a fim de que possamos chegar ao termo da caminhada. Estamos verificando muitos casos de suicídios, não é? Porque acha que a situação não está boa, está insatisfeito, não tem mais esperança, julga-se improdutivo, ou imagina-se que não tem mais nada a fazer e acaba suicidando. Esse tempo que faltaria para completar o percurso na vida será dado para você na outra vida. Então, vamos supor que faltasse para você 20 anos para término do seu percurso aqui na Terra, do seu plano na Terra. Daí, na próxima existência, você, além de sofrer grandes consequências do suicídio, vai viver apenas uns 20 anos correspondentes ao que faltava você utilizar aqui na Terra. Não é? Então, como diz aqui, não nos isenta do esforço de percorrer o trecho que ainda nos falta. Não é? Só que
vai te acontecer a interrupção na sua vida quando você estiver num momento bastante propício, cheio de ventura e boas expectativas, com o que desperdiça de forças espirituais, permitindo-se debilitar em frentes de combate menos nobres no mundo, positivamente evitáveis, o homem, algo lúcido sobre os meandros de sua própria evolução, no mínimo conseguiria realizar o dobro do que tem realizado, conferindo à sua existência no corpo maior significado e valor. Por isso, utilize todo o tempo disponível ao teu crescimento, à tua evolução, notadamente pensando no bem do seu semelhante. Veja que aqueles ganhadores do Prêmio Nobel de Química de 2019, os 3 cientistas que desenvolveram a bateria recarregável e leve do celular, eles não pensaram somente em si, mas pensando em beneficiar os grandes consumidores da humanidade. Porque anteriormente o celular era muito inconveniente. Logo no início, ele parecia um tijolo, de tão pesado e grande que era. E hoje, veja, a facilidade de manuseio, de carregar e de utilidade que tem um celular, porque tem uma bateria extremamente eficiente. Portanto, como diz aqui, realize o dobro do que tem realizado, conferindo à sua existência maior significado e valor. Você consegue. Pense nisso. Quero agradecer imensamente sua atenção. Deus abençoe sempre. Muito obrigado. Neste momento, vamos fazer a oração. Peço a você que acompanhe mentalmente, para manifestar perfeita união com Deus. Eu e Deus somos um. O amor e sabedoria de Deus orientam minhas ações, atitudes e pensamentos. Louvo ao Senhor que rege minha vida. Sinto a presença de Deus em tudo que faço. Dedico amor e bondade a todas as pessoas. Elaboro o melhor ao bem de todos. Realizo com amor todas as tarefas e atividades. Caminho seguro, orientado e protegido por Deus. Amo e abençoo todos ao redor. Dou graças pelo progresso constante em minha vida. Assim seja, graças a Deus. O livro de oração, os pedidos de orações, bem como agendamento da orientação espiritual online, você pode fazer através desse site. Obrigado pela atenção. Deus abençoe sempre.